A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Vamos dar sequência à segunda parte do estudo bíblico aqui falando, né? Quem tá certo, se é o catolicismo, protestantismo, ortodoxo, né? Vamos lá, vamos dar sequência sem muitas delongas, né? Senão, para a segunda parte. Que acompanha as duas partes, irmãos. Senão vocês não vão compreender. As pessoas nunca acompanham a segunda parte, né? Ela só vê a primeira parte, ou vê a segunda, não vê a primeira. Peraí. Acho que aqui tá bom. Visíveis de uma realidade invisível, não comunicando graça, mas declarando que Deus já a concedeu àqueles que creem. Martin Bucer afirmou que Cristo uniu sua palavra a esses sinais para fortalecer as consciências dos crentes na certeza da graça. Mais tarde, John Wesley, fundador do metodismo, reconheceu que os sacramentos são canais comuns de graça, mas insistiu que eles só são eficazes quando o coração é aberto com fé à ação de Deus. E o teólogo presbiteriano Charles Hodge os descreveu como sinais e selos da aliança da graça, instituídos para representar, selar e aplicar as promessas do Evangelho. Portanto, por isso que, no que diz respeito à fé e o conhecimento da verdade, a gente não pode se ater a livros escritos por homens. Você pode ler livros de homens, qualquer outro livro que não tenha a ver com fé. Você pode ler livros de ciência, de filosofias, para conhecimento. Mas você não pode interligar esses livros com a fé. Que nem livros que pastores, padres se escrevem, porque eles vão colocar dentro desses livros não só o puro palavra de Deus, mas eles vão colocar as suas próprias crenças distorcidas da palavra. Ou eles vão colocar o que eles acreditam conforme o que as denominações que ele exerce, a religião que eles frequentam, com os dogmas, ensinos e doutrinas da religião, junto com a palavra de Deus. Aí contamina, entendeu? Então, quando você for estudar para alimentar a sua fé, é só a Bíblia. Você não tem que interligar ela com livros escritos por homens, por mais inteligentes que esses homens sejam. Porque ele vai introduzir coisas lá que são opiniões dele, entendeu? Ou doutrinas da religião que ele frequenta, ou que ele exerce, ou das suas denominações, entendeu? Protestantes reconhecem apenas duas ordenanças instituídas por Cristo, o batismo e a ceia do Senhor. Essas não são fontes de salvação em si mesmas, mas sim testemunhos visíveis que apontam para a obra já realizada de Cristo na cruz. Não são fontes de salvação, fortalecendo a fé. Não são fontes de salvação em si, só são figuras, entendeu? Como que se fala? O rito da ceia, não é nem Santa Ceia, porque não existe essa palavra Santa Ceia na Bíblia, da ceia do Senhor, é você compartilhar dos alimentos, das bebidas com o próximo, entendeu? Porque isso é bênção de Deus. Então, aí você está compartilhando da ceia do Senhor, você está distribuindo amor. Você está que nem lá em Coríntios, que eles que Paulo chamou a atenção, falou que alguns vão lá só para comer e beber, e alguns saem bêbados e carregados, e outros comem e que não sobra para os pobres, entendeu? Então, por isso que Paulo falou lá na carta aos Coríntios, e muitos não entendem até hoje, que estão fazendo a ceia do Senhor de forma indigna. Por quê? Porque eles não têm casa para comer e beber, porque a ceia do Senhor não constitui só em comer e beber, constitui você compartilhar dos alimentos, do pão e do vinho. Você compartilhar, que é o corpo de Cristo que foi partido, né? Que na verdade Cristo foi morto, crucificado e cortado. Então simboliza cortar para ele, até que ele venha. Cristo ressuscitou, essa cerimônia de partir o pão físico e beber o cálice de vinho representando sangue, já não tem mais necessidade de fazer. Porque agora tudo está nas escrituras. Entendeu? Foi para o discípulo, para os judeus, naquela época.
Só que o cristianismo, o catolicismo e o protestantismo pegou e colocou isso como regra para a gente cumprir esses ritos, porque senão você não tem salvação. Olha que heresia. Vamos lá. E lembrando-os de que a graça vem de Deus, não de rituais humanos. As Escrituras mostram claramente apenas duas ordenanças diretas de Cristo. O batismo, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Mas ele não salva. Portanto, É uma ordenança, ide sim. E fazei discípulos de Mas todas não as salva. nações, O batismo que batizando-os salva em nome do Pai, é o e do Espírito, Filho, não é das e do águas. Espírito Santo. Das águas só é E a ceia do Senhor, testemunho. em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, todas as vezes que beberem, em memória de mim. até que eu venha. Então, das três posições apresentadas, ele não falou qual essa está mais alinhada com a palavra de Deus tem o contexto, e a verdade ele do não Evangelho? terminou, até que eu venha, ele já veio. Não já veio da segunda vinda, que ele veio para julgar o mundo. Ele veio que ele ressuscitou, e aí ele ressuscitou. Até que, para anunciar a morte dele, até que ele venha. A representação do pão e do vinho que a pessoa bebia e comia, era para anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Depois que Cristo ressuscitou, você vai anunciar a morte de quem? Como você vai anunciar a morte do Senhor se ele já morreu e já ressuscitou? Se ele não tivesse ressuscitado, aí tudo bem, mas ele ressuscitou. Então agora não tem necessidade de você partir o pão físico e beber do vinho, porque toda a porta, o pão, que é Cristo, a água da fonte da vida, o vinho, que representa sangue, tudo está na palavra. É tudo ali. Por isso que ele fala que a palavra é espírito de vida. Entendeu? Porque nascer da água e do espírito quer dizer isso, nascer da palavra. Entendeu? Então é a palavra que tem poder. Não são rituais, objetos, nem nada. Isso aí não significa nada, irmãos. Se fosse assim, o falso profeta ia ser salvo, porque ele se batizou na água, eles fazem a Santa Ceia lá, que eles chamam de Santa Ceia, né? Que é ceia do Senhor, não existe Santa Ceia, né? Aí você, fosse assim, eles seriam salvos, entendeu? E outra, compartilhar, porque eles estavam negligenciando o corpo de Cristo, e estavam participando de maneira indigna da ceia do Senhor, porque ele não estava deixando comida para os pobres, não estava compartilhando, não estava, entendeu? Aí Paulo fala, por isso eu não nos louvo, porque estão fazendo indignamente. Não é que você não pode fazer a ceia porque você está em pecado, se for assim ninguém faz, porque quem é que não peca? Ué, quem não pecou já? Não tem nada a ver com isso, tem a ver que você não estava compartilhando, estava se bebedando, e a ceia do Senhor não é para se bebedar, e estavam fazendo glutonaria, né? E não deixando para os outros, para os pobres que haveriam de chegar na reunião da ceia, entendeu? Após analisar como cada tradição define autoridade, salvação e sacramentos, chegamos à questão mais crucial: quem, na verdade, é a Igreja de Cristo? Porque na ceia lá, por isso que Paulo falou, por isso tem muitos doentes, né? Entre vós. Por quê? Porque estão doentes porque não comem. Ué, não come, vai ficar doente. Porque os outros comeram tudo e deixaram os outros sem, né? Aí faz a ceia do Senhor de maneira indigna. Vamos lá, qual que é a igreja? Numa perspectiva católica, Roma se autoproclama orgulhosamente a única igreja fundada por Jesus. O catecismo afirma inequivocamente: esta é a única igreja de Cristo, que confessamos no credo como una, santa, católica e apostólica, que nosso Salvador, após a ressurreição, confiou a Pedro para pastorear. A igreja católica e a ele e aos outros apóstolos confiou a sua difusão e governo. A igreja é o corpo Esta de Cristo, igreja, constituída e organizada neste mundo essa é a como igreja sociedade, falsa. subsiste na igreja católica, É a igreja do anticristo, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Irmãos, me perdoe aqui, ó.
Eu sei que tem alguns católicos aí, algum protestante, mas eu não estou criticando os fiéis da igreja, eu estou criticando o sistema, que é corrupto, que é mentiroso, que é a falsa noiva. Entendeu? Agora, se alguns apoiam isso daí, tudo bem, aí cada um vai dar conta a Deus, não sou eu que vou julgar ninguém, não. Misericórdia, Deus me livre e guarde. Quem vai julgar é o Senhor, entendeu? No último dia. Então, eu vou continuar criticando o sistema assim, não os fiéis. Os fiéis estão sendo enganados, né? E acreditam no engano, infelizmente, né? Mas o sistema eu critico sim, que é corrupto. Mas quando nos voltamos para a Bíblia, descobrimos que essa afirmação colide com a verdade revelada. Primeiro erro, o papado e a infalibilidade. Roma ensina que o Papa é o sucessor de Pedro, a cabeça visível e a voz infalível da Igreja. O primeiro concílio do Vaticano declarou em 1870, o romano pontífice, quando fala ex-catedra, goza daquela infalibilidade com que o divino Redentor quis dotar a sua Igreja. A palavra, porém, ensina que somente Cristo é a cabeça da igreja. Exato. Leiamos Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Até Pedro foi publicamente corrigido por Paulo, de acordo com Gálatas, capítulo 2, versículo 11, mostrando que ninguém está isento de erro. Segundo erro, purgatório. O catecismo afirma: aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, sofrem uma purificação após a morte. Tá, nada a ver. Mas a Bíblia ensina que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não há purificação futura em um fogo inventado pelos homens. Não, Terceiro erro, o culto a Maria e aos santos. Aí. Roma afirma: a devoção à Virgem Maria é intrínseca ao culto cristão. Mas a Escritura ensina claramente, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, intercessor entre Deus e os porque homens há é um só Cristo. Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Qualquer tentativa de adicionar mediadores usurpa a glória exclusiva de Cristo. Exatamente. Assim, embora Roma afirme ser Cristo a única igreja verdadeira, a palavra de Deus a confronta. Ele não precisa a igreja não de outro intercessor, trono no Vaticano, nem de religião, nem de humanos, católico, nem de tradições protestante, nem de padre, nem de Maria, nem de ninguém. Corpo espiritual, único e exclusivamente a Cristo. Aqueles que nasceram de novo, que ouvem a sua voz, que permanecem fiéis ao Evangelho e que vivem em santidade. O próprio Jesus disse isso em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O teólogo Charles Spurgeon comentou sobre esta passagem. Nem todos os que levam o nome de cristãos são verdadeiramente ovelhas de Cristo. As ovelhas se distinguem porque conhecem sua voz, obedecem a ela e a seguem, embora o mundo as persiga. Exatamente. Da mesma forma, Martinho Lutero declarou: a igreja não consiste em paredes, nem em bispos paramentados, mas no povo santo que verdadeiramente crê em Cristo. E João Calvino observou: a verdadeira igreja é onde a palavra de Deus é pregada com pureza e os sacramentos são administrados de acordo com a instituição de Cristo. Todo o resto são acréscimos humanos. A verdadeira igreja não é aquela que reivindica títulos humanos, mas aquela que segue o bom pastor. Depois de Roma, a segunda grande tradição que afirma ser a guardiã da fé apostólica é a Igreja Ortodoxa. A ortodoxia se apresenta como herdeira fiel dos 7 concílios ecumênicos e da tradição dos padres da Igreja. Em sua visão, eles não romperam com a fé original, mas preservaram intacto o espírito da Igreja primitiva. O patriarca Bartolomeu I, o líder espiritual da ortodoxia, expressou-se desta forma: na Igreja Ortodoxa, não há um bispo universal que governe sobre todos. A autoridade reside no concílio dos bispos, assim como nos 7 concílios ecumênicos da Igreja Antiga. A ortodoxia afirma que a Bíblia não pode ser separada da tradição. O influente teólogo ortodoxo Georges Florovsky escreveu: a Escritura não pode ser separada da Igreja. Fora do corpo de Cristo, ela se torna um livro fechado. Mas a Igreja não é uma instituição, é o corpo de Cristo. A palavra de Deus não é suficiente em si mesma. Ela deve sempre ser interpretada dentro do contexto da tradição, da liturgia e dos concílios. Vejamos os erros doutrinários da ortodoxia. O primeiro erro é equiparar tradição e escritura.
A Exato. ortodoxia ensina que a tradição viva da igreja é inseparável da Bíblia. Mas Jesus condenou claramente esse princípio em Marcos capítulo 7, versículo 8. Pois, deixando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens, à lavagem de tigelas e de utensílios para beber, e muitas outras coisas semelhantes que vocês fazem. Qualquer tradição que se coloca no nível da palavra de Deus acaba anulando a autoridade das Escrituras. Segundo erro, a salvação como teoses mística. O cerne da soteriologia ortodoxa é a teoses, ou deificação. O homem passa a participar da natureza divina. O metropolita Callistus Ware ensina: salvação significa união com Deus, tornando-se Deus pela participação, sem deixar de ser criatura. O objetivo da vida cristã é a teose, mas a Bíblia ensina que a salvação não é uma fusão mística com a divindade, mas sim a reconciliação com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Exatamente. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro erro: veneração de ícones. A ortodoxia mantém a veneração de imagens e ícones como parte central de sua liturgia. O segundo concílio de Nicéia declarou: a veneração da imagem passa para o protótipo, e quem adora uma imagem adora nela a realidade do que é representado. Não, senhor. Entretanto, Não adorar a a imagem Escritura de proíbe ninguém. claramente a adoração de imagens em Olha lá. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de qualquer coisa que haja em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O culto aos ícones, mesmo que disfarçado de devoção, contradiz a adoração pura em espírito e verdade que o Pai exige. Quarto erro: Exatamente. a salvação ligada à liturgia. Para a ortodoxia, mistérios como o batismo, a Eucaristia e a confissão são os meios essenciais de salvação. Não, Mas a senhor. Bíblia ensina que não são os ritos que salvam, mas a fé em Cristo. Exatamente. Gálatas capítulo 2, versículo 16 afirma: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aí. Assim, embora a Igreja Ortodoxa se apresente como guardiã da tradição apostólica, seus erros doutrinários a expõem. Ela elevou as tradições humanas ao nível da palavra de Deus, transformou a salvação em um processo místico, introduziu a veneração de ícones e vinculou a graça à liturgia. A Bíblia, no entanto, nos lembra que a verdadeira igreja não é aquela que mais preserva tradições antigas, mas aquela que se submete à autoridade suprema da palavra de Deus e à obra consumada de Cristo na cruz. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdadeira igreja não é aquela que se apega a ritos antigos, mas aquela que é santificada na palavra viva e eterna de Deus. Ora, o terceiro grande ramo do cristianismo é o protestantismo, nascido no século XVI como um protesto contra Roma e um clamor por um retorno ao evangelho original. Em 1517, Martinho Lutero afixou suas 95 teses em Wittenberg, denunciando o abuso das indulgências. Sua voz ressoou por toda a Europa com um princípio claro: sola scriptura e sola fide. A escritura como única autoridade e a fé como meio de salvação. Assim, o protestantismo ergueu a bandeira do evangelho bíblico contra as tradições humanas. Vejamos as principais contribuições do protestantismo. Primeiro, Mas isso é o a verdadeiro centralidade da Bíblia. protestantismo, que partiu de Martinho Lutero, não os que tem hoje aí corrompido por misticismo, paganismo, que veio de Constantino, né? Essas coisas que nasceu da Igreja Católica e veio para o protestantismo, nasceu de outras religiões e entrou na fé cristã. Isso aí é tudo manipulação do homem. O protestantismo devolveu as escrituras ao povo, traduzindo-as para as línguas comuns. Isso Naquela cumpriu época, o que 2 sim. Timóteo, capítulo 3, Época de Martinho versículos Lutero. 16 a 17, ensina.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo, justificação pela fé. A mensagem de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9, ressoou poderosamente mais uma vez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O protestantismo resgatou a pureza do Evangelho. A salvação não depende do mérito humano, mas da graça de Deus em Cristo. Terceiro, o sacerdócio universal dos fiéis. Todo fiel tem acesso direto a Deus em Cristo, sem a necessidade de mediadores humanos. Exatamente. Ao longo dos séculos, o protestantismo, que nasceu com um clamor por reforma e um retorno à palavra de Deus, bebe direto também da enfrentou fonte. sérias divisões e erros que enfraqueceram seu testemunho ao mundo. Primeiro erro: fragmentação denominacional. Hoje, Divisões, estima-se que existam mais de 40 mil denominações protestantes Cada e um ensina evangélicas em uma todo coisa. o mundo. Muitas delas Como não que pode surgiram vir da de Deus defesa de isso? doutrinas fundamentais, mas sim de disputas secundárias Exato. ou interesses humanos. Aí. Neste ponto, o protestantismo se esqueceu da oração de Jesus em João, capítulo 17, versículo 21, onde ele orou ao Pai, para que todos sejam um, como tu, Pai, Não estás em divididos. mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A divisão não apenas enfraquece a unidade interna dos crentes, mas também obscurece o testemunho da igreja para um mundo descrente. Segundo erro, o evangelho da prosperidade. Aí. Em muitos Teologia lugares, da a mensagem prosperidade. da cruz foi substituída por um discurso centrado em dinheiro, abundância material e na promessa de bem-estar terreno. Este Falso falso evangelho. evangelho tem seduzido multidões, mas contradiz a essência do chamado de Cristo. A palavra é clara em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e por essa cobiça, alguns se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando uma igreja troca a mensagem da cruz pela promessa de riquezas, ela perde o caráter do verdadeiro evangelho, que não clama por conforto, mas por arrependimento e santidade. Exatamente. Aí. Ó. Terceiro erro: relativismo e mundanismo. Nos Mundanismo. últimos tempos, muitas comunidades protestantes passaram a tolerar e aplaudir doutrinas contrárias à palavra de Deus, Olha aí. buscando agradar ao mundo em Tá vez aí do hoje, Senhor. né? O pecado é relativizado, a imoralidade é justificada e a verdade é silenciada para Por não isso causar desconforto. aquele Mas versículo. Paulo alertou Sai em daí, 2 povo meu, Timóteo, para não capítulo ocorreres 4, no versículo pecado 3. deles. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, Temos coceira nos acumularão ouvidos. mestres segundo as suas próprias Segundo concupiscências. seus próprios desejos. Esse tempo chegou. Para querer ouvir o Vivemos que em uma querem, época não em o que a muitas palavra de Deus igrejas diz. entregaram a verdade do evangelho em troca de popularidade, aplausos e aceitação cultural. O protestantismo nasceu com um fogo reformador, retornando nasceu a Bíblia certo. ao centro, Terminou proclamando errado. a justificação pela fé e afirmando o sacerdócio universal dos crentes. Mas hoje, ele também enfrenta seus próprios perigos: a fragmentação, a idolatria do dinheiro e a mundanidade na doutrina e na prática. Portanto, caro ouvinte, a lição é clara: nenhuma instituição humana, nem Roma, Constantinopla ou Wittenberg, é em si mesma a igreja perfeita. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que permanece fiel ao Evangelho, vive em santidade e reconhece Cristo como sua única cabeça. Efésios capítulo 5, versículo 27 descreve que tipo de igreja Cristo está buscando, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a verdadeira igreja, não uma organização terrena, mas um povo santo, lavado no sangue do Cordeiro e preparado para o retorno do Senhor. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos do fundo do coração por terem ficado até o final e feito parte deste momento de verdade e reflexão. Se esta mensagem tocou sua vida, convido você a curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precise. Porque cada clique, cada compartilhamento, você está ajudando a palavra a alcançar mais pessoas e tocar mais corações. Exatamente. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo, com uma nova mensagem do céu para sua alma. Até lá,
Que a graça e a paz de Deus o acompanhem todos os dias. Amém. Que Deus o abençoe abundantemente. Que cremos no verdadeiro Evangelho, na verdadeira graça e misericórdia do Pai. Bruto. Então vamos lá, meus irmãos. Muito obrigado também. Agradeço aí que vocês compartilhem o vídeo, tá? Badale o sininho de todos para receber as notificações das próximas postagens. Deixa o like aí para o algoritmo reconhecer e compartilhar para outros, para o conhecimento chegar a mais pessoas, tá? E se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Capaz reine no coração de todos. Sejamos unidos em um só corpo, sem divisões, sem ficar um combatendo o outro, porque o corpo de Cristo tem que ser unido, mesmo que tenha algum pontos de discordância, mas não precisa se brigar, se dividir, né? Porque isso não é o agrado do Senhor, né? Mas enfim, né? É o que vai acontecer nos últimos tempos, infelizmente, né? Porque heresias e falsidades vai ter, infelizmente, no meio cristão aí, né? Por isso que temos que vigiar e orar e ter o discernimento de espírito para identificar aonde está a falsidade, aonde está a mentira, aonde está o engano, e se apegar com a verdade pura do Evangelho e da palavra do nosso Criador e do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Cristo nosso Senhor. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fui.